Então, prezados, como vocês estão? Tudo bem? Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre a Resolução CFC 1282 de 2010, certo? Que está abordando princípios contábeis. Esses princípios contábeis muitas das vezes são cobrados em provas, certo? É um conceito, são fundamentos importantes que a gente tem que adquirir, aprender. Os princípios contábeis, eles são o princípio da continuidade, que é o artigo 5º, né, dessa resolução da CFC 1282/2010. O artigo 5º, que é o princípio da continuidade, o artigo 6º, o princípio da oportunidade, o artigo 7º, o princípio do registro pelo valor original, que tem seu parágrafo 1º, né, que é as seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinados ao longo do tempo, de diferentes formas. Quais são as formas? O custo histórico e a variação do custo histórico. Aqui mostra também quais são essas variações do custo histórico: custo corrente, valor realizável, valor presente, valor justo e atualização monetária. E ainda também temos o princípio da competência e o princípio da prudência. Ou seja, esses princípios contábeis que são apresentados na resolução CFC 1282 de 2010 são muito importantes. Como vocês percebem, aqui nós temos uns slides, está praticamente só citando esses fundamentos. Agora, a gente vai lá no material, na apostila da instituição, da faculdade, para que a gente consiga estudar de uma forma mais detalhada esses princípios contábeis. Existe grande probabilidade de esses princípios contábeis serem cobrados, né, de vocês, né, do CFC. Todas as vezes que você verificar uma questão que fala do CFC 1282 de 2010, né, você tem que lembrar dos princípios contábeis, os conceitos e fundamentos que cada princípio apresenta. Aí a gente tem que entender o princípio da continuidade, né? Princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, o princípio do registro pelo valor original, o princípio da competência e o princípio da prudência, né? Esses são os principais princípios contábeis que são apresentados na resolução CFC, né, 1282 de /2010, certo? Agora vamos estudar cada princípio desse de forma mais sistemática, mais completa, para que a gente consiga entender o que cada princípio desse realmente aborda, retrata para a gente. E para isso a gente vai utilizar o material apostilado lá da faculdade, certo? Porque lá está completo, de forma, né, bem detalhada, para que a gente consiga fazer uma leitura e fazer algum diálogo sobre o fundamento em si. Aqui, prezados, vocês podem perceber o material, né, a apostila, né, o livro-texto da faculdade, que nos ajuda, né, nos nossos estudos. E como vocês estão percebendo, todos os pontos importantes desse material que são abordados na aula, que são discutidos, eu destaco, né, quando vocês forem a estudar novamente, vocês terão essas anotações, essa parte do conteúdo que está em destaque, é onde vocês devem dar maior relevância nos seus estudos, porque com certeza desses fundamentos terão questões que serão cobradas em prova, certo? Aqui a gente tem o princípio da continuidade. O princípio da continuidade, que é o artigo 5º, né? O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. O artigo 5º retrata o que para a gente? Ela afirma que uma entidade ela vai continuar operando, que ela vai continuar operando no futuro, que ela vai perpetuar, que ela vai permanecer atuando. E dessa forma, a apresentação dos componentes do patrimônio deve levar, né, isso em consideração, deve levar em conta essa circunstância, ou seja, o princípio da continuidade. O princípio da continuidade retrata que uma entidade ela continuará em operação no futuro, certo? Por isso que essas informações contábeis devem ser apresentadas, né, que tem que levar isso em consideração, e isso é apresentado no princípio da continuidade. O artigo 6º, que é o princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e tempestivas. O que isso quer dizer? Que no princípio da oportunidade, as informações têm que estar apresentadas na íntegra, né? E no tempo, né, delimitado, no tempo correto, né? Sem que a gente sem informações falsas ou sem superfaturar valores, enfim. O princípio da oportunidade, ele aborda principalmente, né, que a apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas, ou seja, refere-se ao processo de mensuração, né, e apresentação dos componentes patrimoniais de forma íntegra, certo? Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Ou seja, o princípio da oportunidade fala que para essas informações, né, a apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Ou seja, a gente tem que apresentar as informações corretas na sua íntegra, no tempo certo, para de fato que a gente consiga ter o quê? Né? A gente tem uma confiabilidade nessa informação. Porque a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar perda de sua relevância. Se a informação contábil não for uma informação íntegra e tempestiva, ela perde sua relevância, né? Por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Então, se você não tiver uma informação íntegra, né, a gente com certeza não vai confiar na informação. Então, o princípio da oportunidade retrata isso para a gente, que as informações têm que ser íntegras e tempestivas, certo? Para que ela não perca sua relevância, porque se ela perder sua relevância, a gente não vai ter confiabilidade nessas informações. Então, o princípio da oportunidade retrata esses fundamentos para a gente, certo? O princípio da continuidade afirma que uma empresa ela vai continuar operando no futuro. Então, portanto, a mensuração e apresentação dos componentes do patrimônio tem que levar isso em consideração, que a empresa vai continuar operando no futuro. É o princípio da continuidade. O princípio da oportunidade já retrata o seguinte, que as informações têm que ser íntegras e tempestivas, porque para que elas consigam ter relevância, né? Porque se elas não forem íntegras e tempestivas, ela vai acabar perdendo sua relevância e, consequentemente, vai perder confiabilidade da informação, certo? É por isso que esse é os fundamentos abordados pelo princípio da oportunidade, que está no artigo 6º, certo? No artigo 6º, que está no artigo 6º da resolução 1282/2010, né? Resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Agora, prezados, a gente vai falar sobre o artigo 7º, que é um dos princípios mais complexos, porque ele é mais extenso em termos de entendimento. Como vocês perceberam, o artigo 5 e o artigo 6, eles são tranquilos, é fácil de entender, é fácil de assimilar, né? O artigo 5º é o princípio da continuidade, o artigo 6º o princípio da oportunidade. São, como vocês perceberam, é mais fácil de a gente conseguir associar o que retrata esses princípios, né, dessa resolução, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Agora, o artigo 7º, ele é um dos artigos mais extensos dessa resolução. A gente vai tentar, né, abordar esses fundamentos. O artigo 7º é o princípio do registro pelo valor original, né? O princípio, né, do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expressos em moeda nacional. Isso mesmo. O princípio do registro pelo valor original retrata o seguinte, que os componentes do patrimônio eles devem ser registrados pelos valores
iniciais, né? Ou seja, valor original. Mas na verdade são os valores, né, originais das transações. Nós não podemos mudar esses valores, mascarar esses valores. Os valores têm que ser originais, certo? Os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. O que o primeiro parágrafo desse artigo retrata? As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinadas ao longo do tempo de diferentes formas. Quais são as formas da gente conseguir mensurar, né, fazer essa mensuração? Porque o princípio do registro pelo valor original determina que todos os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Dessa forma, nós precisamos ter o quê? Bases de mensuração, certo? Bases de mensuração que devem ser utilizadas em graus distintos e combinados ao longo do tempo de diferentes formas. Quais são essas formas? A primeira, o custo histórico. O custo histórico, ou seja, os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa, ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição, ou seja, o valor, né, que vai ser adquirido na data da aquisição dos ativos, certo? Os passivos também são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou em algumas circunstâncias pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Ou seja, o custo histórico vai ser exatamente o valor dos ativos e passivos no início da transação com os seus valores originais. Isso aí vai ser o teu custo histórico. Qual foi o custo dos ativos, né? Custos dos passivos. Então você tem que levar em consideração o custo histórico. O custo histórico é uma forma de mensurar, dessa mensuração dos valores originais das transações, certo? Então você pode mensurar pelo custo histórico, certo? Você pode mensurar pelo custo histórico, porém existe a variação do custo histórico, certo? E isso é abordado também nesse princípio. Ou seja, você pode mensurar através do custo histórico, que é o custo, né, realmente que inicia as transações, o valor original das transações, logo no início do processo. E então você tem um custo histórico. Mas esse custo histórico, que é a forma de mensurar, pode ser que ocorra uma variação. Aí você pode ter a variação do custo histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes patrimoniais ativos e passivos podem sofrer variações. E o que pode levar à variação do custo histórico? Certo? Por exemplo, no custo histórico você vai incorporar, né? Você vai ter os valores que serão incorporados, os valores, né, iniciais dos processos, os valores originais de transação. É uma forma de mensurar, certo? Porém, o custo histórico ele pode sofrer variação, né? Os componentes patrimoniais, que são os componentes patrimoniais ativos e passivos, podem sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores. Ou seja, o que pode levar, quais são os fatores que podem levar à variação do custo histórico? Vamos ver aqui quais são. Então, o custo corrente é uma forma de variação do custo histórico, certo? Pode levar ao custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa não descontados, que seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis. O custo corrente é o custo real, o custo que está em andamento, tanto dos ativos quanto dos passivos, certo? Aí a gente tem o valor realizável.
né? O valor realizável é uma forma também de variação do custo histórico. Essa aqui já está vinculado a situações de longo prazo, certo? De longo prazo, por exemplo, os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma ordenada. Olha, venda em uma forma ordenada. Por exemplo, se você vender, né, um produto, um determinado, e parcelar em várias vezes, né, isso vai afetar o custo variável, né, porque aí você vai ter um valor realizável. A mesma situação também afeta o passivo, né, o passivo também está relacionado. Os passivos são mantidos pelos valores em caixa, equivalentes de caixa, não descontados, que se espera, né, que seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da entidade. Então essa situação, né, de venda de uma forma ordenada, de longo prazo, é uma forma de variação do custo variável, né, que é conhecido como valor realizável, certo? E temos também o valor presente. O valor presente, os ativos são mantidos pelo valor presente descontado do fluxo futuro de entrada líquida, né, de caixa que se espera que seja gerado pelo item no curso normal das operações da entidade. No valor presente existe um desconto, né, entre o fluxo futuro de entrada líquida, né, e o valor, né, que tem realmente abordado. Então, quando você tem esse desconto aí do fluxo futuro de entrada líquida, você vai ter um valor presente. O valor é como se fosse um valor real. É o valor que você tem realmente disponível em termos das demonstrações, tanto de ativos quanto de passivos. O valor justo também é uma forma de variação do custo. O valor justo também é uma forma de variação do custo histórico. O valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras dispostas a isso em uma transação sem favorecimento. Ou seja, se você pode trocar, né, um ativo ou liquidar um passivo numa transação que não tem favorecimento, que não tem um lucro incidido, então você pode ter, né, um valor justo. E, obviamente, a atualização monetária é uma forma muito corriqueira, né? A atualização monetária é muito cobrada também, porque é uma das formas mais nítidas e perceptíveis de variação do custo, histórico, né? A atualização monetária vai influenciar nessa variação do custo histórico, né? Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis mediante o ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. Ou seja, por exemplo, a moeda nacional, ela pode desvalorizar, ela pode valorizar, certo? Ela tem situações em que ocorre uma atualização monetária. Isso obviamente vai afetar, vai incidir na variação do custo histórico. São resultantes da adoção da atualização monetária. Onde que a gente vai adotar essa atualização monetária, que é uma forma de variação do custo histórico? A primeira, a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa unidade constante em termos do poder aquisitivo. A moeda tem variação, certo? Então por isso que ela é adotada, né? Para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais, é necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que permaneçam substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por consequência, do patrimônio líquido. E a atualização monetária não representa nova avaliação, mas tão somente o ajustamento dos valores originais para determinada data mediante aplicação de indexadores ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado período. Então, pessoal, essa questão da atualização monetária é uma das principais formas de variação do custo histórico, certo? E o que são resultantes da adoção da atualização monetária? Essas três resultantes aí são muito comuns, né, que estão vinculados a essa variação, que são muito comuns nessa variação, certo? Nessa atualização monetária principalmente, certo? Então a gente tem que dar atenção para verificar quais são essas resultantes,
né? A questão que a moeda, ela tem que passar por atualizações, pessoal. A moeda, ela não tem um valor, né, fixo. Você tem que levar em consideração suas variações. A moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa unidade constante em termos do poder aquisitivo. Não representa unidade constante. A moeda não representa unidade constante em termos do poder aquisitivo. Para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais, né, é necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que permaneçam substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais. Ou seja, tem que permanecer correto os valores dos componentes patrimoniais. É importantíssimo que isso seja feito. E por consequência do patrimônio líquido. É por isso que a gente tem que entender, a gente tem que analisar sempre essa atualização monetária, certo? Porque a gente tem que ter a medida de valor, ela tem que estar correta, certo? Porque a gente sabe que a moeda, ela não representa uma unidade constante em termos do poder aquisitivo. Então, para que não tenha tantas flutuações e variações, a gente tem que sempre fazer essa atualização monetária, a fim de que permanecer corretos os valores, né, dos componentes patrimoniais. A atualização monetária não representa nova avaliação. A gente não vai fazer uma nova avaliação, certo? Mas tão somente o ajustamento dos valores originais para determinada data. Por exemplo, um componente do patrimônio em si, pode ser que ele tenha um valor para uma determinada data, mas em outra data pode ser que ele ganhe, ele seja valorizado ou seja desvalorizado. É por isso que a atualização monetária é tão importante, certo? Isso vai fazer com que a gente analise, verifique, né, traduza a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado período. A gente tem que entender essa variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado período. É por isso que a atualização monetária ela tem que ser muito bem feita, porque ela vai influenciar muito na variação do custo histórico, certo? Vai influenciar muito. A partir de agora a gente vai falar sobre outro princípio, o princípio da competência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, certo? O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação das receitas e despesas correlatadas. Certo, pessoal? Então, o princípio da competência é o seguinte: todas as transações que são feitas, né, os efeitos dessas transações e outros eventos que podem ser incididos e podem ocorrer, eles têm que ser reconhecidos nos períodos a que se referem, né? O princípio da competência, a gente não pode ter essa variação de tempo. Essas transações e esses eventos, eles têm que ser reconhecidos nos períodos realmente, de fato, quando eles acontecem, independentemente de recebimento ou pagamento, né? Você não pode se você está aplicando o princípio da competência, como está nessa resolução, a gente tem que considerar o tempo, o período correto em que ocorrem as transações, né, e os eventos que podem incidir, que são reconhecidos aí. Ou seja, se as transações ocorreram no período X, a gente tem que considerar esse período X. A gente tem que levar em consideração, a gente tem que ser essas transações têm que ser reconhecidas no período em que de fato eles ocorrem, né? Independentemente do recebimento ou pagamento. Independentemente do recebimento ou pagamento, a gente tem que demonstrar que aquela transação ocorreu no período X, certo? Então isso aí está vinculado ao princípio da competência, certo? O princípio da competência. E o princípio da prudência? O princípio da prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza. Ou certo, em certas condições de incerteza, o contador, os profissionais da área da contabilidade têm que ter uma precaução, né? Precaução. Por isso que é o princípio da prudência.
no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados. Ou seja, o princípio da prudência diz o seguinte, que todo profissional tem que ter precaução no exercício dos julgamentos, ou seja, na análise em si, né, quando existem certas condições de incerteza. Se você tem certas condições de incerteza, você tem que ser precavido, você tem que ter uma precaução, você tem que aplicar o princípio da prudência, certo? O princípio da prudência, certo? No sentido de que você não tem que superestimar ativos e receitas. Por exemplo, teu ativo de uma conta lá é 10 mil. Aí você não tem certeza que é 10 mil, você pode superestimar, pode falar que é 15 mil, 20 mil. Isso está errado. Isso aí foge, isso quebra o princípio da prudência, né? E, por exemplo, você também não pode subestimar passivos e despesas, né? Certo? Se você subestimar passivos e despesas, vai dar problema também. Por exemplo, você tem um passivo lá de 50 mil reais e você subestima ele, fala que se você tem o princípio das condições de incerteza, você pode subestimar esse passivo, um passivo de 50 mil, e você contabilizar somente 40 mil e deixar 10 mil de lado. Você está subestimando essa conta, esse passivo, e isso vai dar com certeza um sério problema, né? Então, dessa forma, o princípio da prudência, todas as vezes que você se depara com condições de incerteza, você tem que ser precavido para não superestimar receitas e ativos e não subestimar despesas e passivos. Esse princípio da prudência ele é muito cobrado em provas. Eu vou mostrar para vocês algumas questões onde que pode ser cobrado todos esses princípios dessa resolução do CFC. Mas esse princípio da prudência, eu percebi que Caio tem muitas questões sobre ele, princípio da prudência, certo? Assim, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Se você, de fato, como é abordado até em questões, se você de fato aplicar o princípio da prudência, você vai estar atribuindo o quê? Maior confiabilidade, né? Maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais, porque você é precavido em condições de incerteza, você não vai superestimar, né, ativos e receitas, e não vai subestimar passivos e despesas, né? É o princípio da prudência, artigo 10. Certo, pessoal? Então, esses foram os princípios, né? Certo, pessoal? Então, esses foram uma discussão sobre os princípios contábeis, certo? Os princípios contábeis são muito importantes, muitas vezes são cobrados em prova, certo? Os princípios contábeis dessa resolução do Conselho Federal de Contabilidade, resolução 1282 de 2010, ela aborda esses princípios contábeis. Quais são os princípios? Você tem que saber quais são os princípios, você tem que entender principalmente o princípio da prudência, que é muito cobrado, é bem fácil, e tem que ler bastante sobre o princípio do registro pelo valor original, né, que esse aí é um princípio mais, né, complexo, tem mais texto, mais fundamentos para analisar, principalmente a questão da forma da mensuração, né, da mensuração, que é a questão do custo histórico, né, e a variação do custo histórico, como é uma forma de a gente mensurar a variação do custo histórico. Dentre essas formas da variação do custo histórico, tem que dar bastante atenção à atualização monetária, né, a atualização monetária, a questão do valor realizável, valor presente, que são os mais cobrados em prova, né? Porque o que vai fazer com que ocorra a variação do custo histórico? Esses aí são esses custo corrente, valor realizável, valor presente, valor justo. A atualização monetária são os princípios que levam à variação do custo histórico. Mas desses aí é muito cobrado a questão do valor realizável, né, o valor presente, que é o valor descontado, né, o valor realizável, que é considerado os valores que são vendidos a longo prazo, são feitos a longo prazo, tem que ser considerado, e a atualização monetária principalmente,
certo? Então você tem que dar atenção a esses princípios contábeis da Resolução 1282 de 2010 do Conselho Federal de Contabilidade. Quais são esses princípios? Quais são os principais fundamentos? Como vocês perceberam nos slides da instituição, está bem resumido, então eu tinha que abrir esse parênteses, eu tinha que falar um pouquinho sobre cada um de uma forma mais, mais sistemática, mais completa. Então, por enquanto, essa é a nossa parte 1 da nossa aula de hoje. Vamos continuar agora com outros fundamentos e passar para a parte 2.